Bom, ontem a gente teve um anúncio de Anban, né? Uma coisa que é raro a gente ter um anúncio só de Anban. E por mais que assim, o das cartas em si, e aí, Mericuti, bom, mano, não tenha tanto impacto, tal, tudo bem, Mind Desire já até tem bastante coisa, inclusive para quem estiver vendo isso no YouTube, e você que tá vendo na Twitch também, eu recomendo ver o que o Oreia falou sobre Mind Desire, tá? O Legacy é onde o menino nada de braçada. Mas sobre Preordain ser desbanido, eles dão a justificativa lá, a gente já vai falar sobre isso com calma. Mas para mim o grande ponto desse anúncio inteiro, que é o porquê eu quero falar sobre ele, e eu quero ler ele, é porque ele fala sobre filosofia do que eles estão pensando. É muito bom saber isso para você não criar umas expectativas no sense. Muita gente ficou decepcionado com esse Unban, de não ter ban no Pioneer e etc, 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 porque as pessoas criam expectativas completamente nada a ver. E pelo menos sabendo filosofia, você sabe como os caras estão pensando. Ah, Rodar, mas eu não concordo. Tudo bem, mas você sabe como eles estão pensando. Tá? No final, é quem interessa, né? Então, quem fez esse artigo foi o Michael Majors e a Carmen Hand, né, que são os responsáveis por isso hoje em dia, né? Michael Majors, que tem um dos artigos mais importantes para mim na última década sobre Magic, né? Que é sobre tração no Magic. Carmen Hand também, uma ótima jogadora, tem grandes resultados, né? No Finals, lá no Grand Finals, ela fez top 8 e tal. Além de ser uma ótima designer de Magic. Então, assim, eu resolvi falar sobre esse anúncio porque eles estão comentando sobre filosofias de jogo e isso é muito, muito bom. Tá? Bans e Unbans não são na base do grito, não são na base do choro de uma criança de 5 anos se jogando no chão. Tá? Eles normalmente têm uma lógica por trás, principalmente quando são as mesmas pessoas que estão fazendo isso o tempo todo, e sendo Michael Majors e a Carmen Hand, a gente entra nesse aspecto. Então, vai ser muito mais ler isso e comentar o que eles estão falando aqui, né? Lembrando, isso aqui não é um texto institucional. Tá? Então, é o Michael Majors e a Carmen Hand comentando sobre todas essas questões de bans, né? Lembrando que essa data foi instituída depois que eles colocaram, né, uma data para mudar coisas no Standard. Eles falaram, olha, a gente vai mudar a rotação, a gente vai fazer bans, o próximo não terá Standard, obrigatoriamente, mas a gente vai falar sobre N aspectos, então, né, a gente já começa a saber o que esperar. Porque o grande ponto sobre ban, sobre esse tipo de mudança, que é muito abrupta, é eles tentarem deixar mais transparente o que está acontecendo para que o mercado não fique em solavanco. Então, por exemplo, ontem até as 11 da manhã, tinha carta que estava muito cara no mall, porque a galera estava achando que ia ser desbanida, apesar de não ter motivo nenhum, e carta que estava muito mais barata porque a galera achou que ia ser banida e tal. Mas não tem base nenhuma, vira pura especulação. Então, para você quebrar um pouco essa especulação, você tenta deixar, né, mais claro sobre datas, formatos. Então vamos lá. No último anúncio a gente falou sobre a mudança da rotação do Standard, né, de 2 para 3 anos. Naquele artigo a gente falou, né, sobre as mudanças serem, né, uma vez por ano, né? Para quem não lembra, eles falam sobre, a mudança vai ser sempre na rotação e a gente vai tentar focar que aconteça uma vez por ano. Antes, né, do que nem fala aqui do preview, né, da edição de rotação, não. Enquanto que o nosso objetivo para fazer essa mudança para uma vez por ano é promover mais estabilidade no Standard, então eles falam, a gente quer que o Standard tenha banimento uma vez no ano, quando tiver a rotação a gente já muda tudo que tem que mudar. A gente deixou para nós uma pequena janela para fazer mudanças em formatos que não sejam Standard, né, formatos sem rotação que não sejam um Standard. Lembrando, quando eles falam formato sem rotação que não seja Standard, quer dizer que pro Alchemy, não, o Alchemy é para meio que acompanhar o rolê do Standard. Lembrando que o Alchemy vai ter uma rotação normal esse ano. Ele vai ficar bem diferente do Standard.
Por conta dos anúncios, né, prévios, fazendo mudanças para o standard, e por conta que o formato, né, por conta que o standard já teve banimentos, e o formato parece saudável, eu concordo, parece saudável, a cor preta tá muito boa, tá? Vamos mandar a real sobre o standard. A gente chegou num ponto do standard onde a cor preta voltou a ser muito boa. Tá? O que já era meio que esperado, né? Convenhamos, a cor preta era muito. É uma cor que tem Cutdown, tem Tenacious Underdog, tem Liliana, tem Trespacer, tem Shieldred. Então, assim, a cor é muito forte. E quando a gente fala de um formato menor, uma cor ser muito forte acaba pesando muito. Então, tá muito bom, etc. O B, principalmente, é um deck muito bom. Mas a gente também tá perto de uma edição nova, né? Daqui um mês. Então não tem por que falar de bans exatamente agora, não tem nada tão importante. E eles falaram, né, que eles vão focar. Meio como era o verde antes. Exato, como era o verde, como foi com o branco por muito tempo também, e por aí vai. E eles falaram, né, que eles queriam queriam focar, né, no Pioneer, Modern, Legacy e Vintage. E ao menos que aconteça alguma coisa muito importante, o próximo update do Standard será só ano que vem. Então eles já tem uma informação importante aqui pra gente. Então, ó, pra quem não sabe, eles falam, né, de uma outra data pro dia 18 de outubro para eles fazerem updates em formatos, mas eles já falam que ao menos que apareça alguma coisa importante, de acordo com o último artigo deles, quer dizer, ao menos que apareça algum Felidar, alguma coisa muito quebrada. Eles só querem falar de Standard, né, sobre bans daqui um ano. Então, já é uma informação a mais pra galera que joga Standard. Lembrando, janeiro, RCQ Standard. Rudá, por que você bate tanto nessa tecla? Porque, assim, um formato muda muito quando todo mundo foca nele. Tá? Muda muito. Tá, vou dar um exemplo, assim, bem analogismo My Passion. Lembra, coleguinha? Senhor dos Anéis, toda vez que o Frodo coloca o anel, o Sauron olha pra ele e aí ele sente toda a pressão? Toda vez que um formato vira o foco do competitivo, é exatamente aquilo. Tá? É um foco em cima dele, pressão inteira em cima dele. Vamos tentar quebrar o formato de alguma maneira. Tá? Quando não tem isso, o formato se desenvolve de um jeitinho próprio, assim. Mas quando tem esse foco, o bagulho é louco. Bom, aqui o Modern, né? E eles até especificam quem tá escrevendo é o Michael Major. Então, Preordain está desbanido, né? Então, ele fala que muito aconteceu no Modern desde o último Pro Tour que a gente teve Modern. O último Pro Tour Modern tinha sido em Barcelona também, mas foi 4 anos atrás, foi o Pro Tour Rogak. E o Rogak devia ter sido banido antes, mas não vamos entrar nessa conversa, né, Michael Major? Vamos lá. Ele fala também que foi em Barcelona. Durante esse tempo, a gente teve várias estratégias que, né, subiram e desceram, muitas mudanças feitas na banlist, teve Modern Horizons 2 e o Modern se transformou e etc, etc. Mundial T2 também, não é? Bem lembrado. Bem lembrado. Eu tinha esquecido completamente. O Mundial, que é no final de setembro, é T2. Pode ter alguma coisa que quebre? Sim. Muito bem lembrado, Marco. Então a gente tem o foco dos prós em setembro. Mas ao menos que apareça alguma coisa muito quebrada, é pra ter ban só no que vem. Mas eles colocaram uma datinha ali em outubro só pra... Se der merda, a gente puxa um botão de socorro e em janeiro o formato tá de boa. Vamos. Recentemente nós tivemos nosso terceiro set focado no Modern, né, Senhor dos Anéis, lançado para, né, que foi o Pro Tour, foi para essa edição. A gente teve algum barulho, né, sobre um anel sendo um artefato muito bom, e o Orc também foi um destaque que eles dão. Enquanto que o preview de metagame do Pro Tour, quando ele foi mostrado, ele, né, deu alguma preocupação? Alguma preocupação? Vamos entender o que quer dizer alguma preocupação. 20% do formato estava de Rakdos. Então, obviamente, é um número muito alto para um formato que nem o Modern. Tá? No Modern, pô, quando você tem 10% é um número alto, 20% é... Eu concordo que é complicado. Rogak teve 25%. Então, 20% é um número complicado.
Aí ele fala que assim, enquanto que os decks estariam até que diversos, a gente viu um número, né, de um anel York muito alto. Mas, e aí, Ney? Bom, cara, mais do que a gente espera em formatos eternos. Então, assim, além dessa questão de que o Rakdos estava muito alto, por mais que eles falam, tinha muitos decks, mas Rakdos tinha 20%. Um anel e o Orc estavam muito jogados. Então, é mais do que eles esperam por um formato grande, né? Sempre bom a gente diferenciar formatos Eternals de formatos com rotação pelo tamanho deles. Então, muita gente joga com Sheoldred no Standard. O formato é menor. Então, eu espero que a carta apareça mais. Enquanto que Anel e Orc estavam aparecendo num número meio complicado e tal. E aí, conforme foi seguindo o torneio, e a gente falou muito com os jogadores que estavam no Pro Tour, estavam no Magic Con, então, né, quanto rodamos entre as pessoas fazendo perguntas, aí ele fala que a preocupação diminuiu e a variedade dos decks estava performando bem, apesar dos números do Rakdos, e os jogos e interações pareciam saudáveis. A gente viu alguns jogos muito bons, muito interativos e tal e tal. Então, assim, eles falam, basicamente foi, olha, a gente viu números preocupantes olhando o metagame, mas aparentemente foi de boas. Lembrando que agora em setembro, né, daqui a um mês, a gente tem o começo dos RCQs Modern. Então tem muito essa preocupação para que o formato entre saudável na temporada de RCQs. Lembrando que assim, o calendário competitivo, Mirrors de treino interativo pra caramba. Pô, pior que foram bons Mirrors até, viu, cara? Normalmente é menos interativo que aquilo. Lembrando que assim, na temporada competitiva, então a gente tem setembro, RCQs Modern ou Limited. Ainda em setembro, Mundial, que é T2 e Limited. Em outubro, a Arena Championship vai ser histórico. E em novembro, Showdown Pioneer. Novembro, dezembro é Showdown Pioneer. Boa live, amor. Olha o Ramonzinho chegando. E aí, Ramonzinho, bom, mano? Saudades também. Enquanto que os jogos podem ser frequentemente decididos pelo anel e jogo por múltiplos turnos. Daí ele fala, né, sobre a barra, né, de coisa de turno 4 que tá muito alta e tal. Ele fala aqui que nem todos os jogos são rapidamente decididos porque alguém rusha um anel ou um orc. Fazendo os jogos, né, continuar. Então, assim, basicamente, a galera faz bom. A galera faz as cartas, mas não é porque o cara fez um anel antes, não é porque o cara fez orc antes que ele ganha. O jogo continua um jogo interativo e tal. Ele fala, né, eu testemunhei, né, Saga de Urza pegando, né, o Ácaro para resolver um anel várias vezes, o que faz o que faz a questão, quem é o verdadeiro herói da história. É um momento descontraído do texto. Mas o que a gente pega de informação aqui, então o Michael Measures, inclusive, tenta colocar como exemplo os números do metagame preocuparam a gente, mas o metagame está diverso, não é porque a pessoa rusha essas cartas que ele ganha, por mais que sejam cartas muito presentes. Então tem N motivos para as cartas estar tão presentes, as pessoas querem jogar com elas e tal. E, né, inclusive, interações que resolvem e tal. Dito isso, por mais que a gente não tomou nenhuma ação contra as cartas do Senhor dos Anéis, elas estão no nosso radar. Então, o famoso estamos de olho. Né? Tô olhando, hein, gente? Pode fazer as coisas aí que eu tô olhando. Além da questão, né, da saúde do formato, dos resultados. E, né, para as pessoas explorarem esse formato durante a temporada de classificatórias que eu falei começa em setembro. Mas, né, as pessoas estão jogando muito com essas cartas, a gente está monitorando o quanto que tá divertido isso, né? Então eles querem ver o quanto que os jogos vão se resumir a jogar um anel. Quando acontecer isso, o ban vai cantar. Então ele tá justificando muito essa questão.
Especialmente sobre a questão do anel de você lupar ele, né? Então vai, tal, compra isso, aí faz outro anel, sacrifica, ou, por exemplo, ativa o anel várias vezes, Teferinho, volta o anel pra mão, faz de novo, nananã. E ele fala que é a mesma coisa pro Orc, né? Que o Orc tá dando muito trabalho no formato, a ponto de Hagavan não ver mais tanto jogo no Rakdos Evoke, né? Lembrando, eles costumam usar a expressão Evoke, porque eles falam que Scan tem uma conotação muito negativa, eles procuram fazer isso, não é raro a Wizards fazer isso. O White Wing, por exemplo, eles não costumam falar, né? Eles falam Mono White Agro e tal, tranquilo. Comunicação institucional tem dessas coisas. Ele fala, então por que a gente está desbanindo o Preordain? Ele fala que a gente está interessado, e aqui é uma parte muito importante, a gente está interessado em diminuir o tamanho da lista de banida do Modern, né? Tem que lembrar que o Modern, gente, ele existe há 12 anos e muitas cartas nasceram banidas. Ele tem 2 grandes momentos de ban. Cartas que nasceram banidas e nunca jogaram esse formato, eram cartas que foram banidas no Extended, algumas foram banidas em Standard na época. Então, elas nunca viram a luz do formato. É só lembrar que Jace Mind Sculptor foi uma carta assim. E quando a gente tem o Pro Tour Philadelphia, que tem inclusive no Comentando Jogos Clássicos, você pode ver aqui no canal, tem acho que todos os jogos do top 8 desse Pro Tour. São cartas banidas depois desse Pro Tour. Preordain e Ponder foram nessa época, né? Porque qual que era o tchan? Decks e Zet eram fortes demais por conta dessas cartas, especialmente jogando com combos. Então, Twin, Storm, tinha o Mono Blue Infect também. Então, assim, eles davam muita consistência para esses decks. Por isso foram banidas assim que aconteceu o Pro Tour Philadelphia. Mas foram cartas que chegaram a jogar um pouco. É do segundo grande momento de bans. Não aguentamos mais o choro dos jogadores de UR. Pô, essa galera até que é de boa, cara. Tem gente muito pior no Modern. Mas então, ele fala, né, que eles querem aproveitar essas oportunidades para diminuir a lista de banidas do Modern, que é muito grande, eu acho que dá para discutir muita coisa. E ele fala, e a gente queria e a gente notou que o formato mudou muito nos últimos 4 anos, né? Desde o último Pro Tour Modern, que tinha sido do Rogak. Que ele falou, saiu Modern Horizons 2, e outras coisas. Ponder e Preordain foram banidas, né, pela consistência dos combos Zet, né, Storm e Splinter Twin. E a visão deles era de tornar o formato mais lento. Então, obviamente faz muito sentido você desbanir uma carta, porque olha, a ideia era que o formato fosse mais lento. O formato já acelerou. Muita da discussão de Unban no Modern tem a ver com isso. O formato acelerou, talvez seja de boa. Então, Punishing Fire é uma carta muito lenta, talvez dê pra desbanir. Pensar, sei lá, será que dá pra jogar com Hypergênesis? E por aí vai. Em Medium, o Modern é um formato muito interativo agora e muito por conta dos sets de Modern Horizons. Lembrando, então, Preordain não viu nem Modern Horizons 1. Então, imagino 2 que deixou o formato muito mais rápido, né, por conta de Hagavan, etc. O objetivo é deixar to offer power options to stop your opponent's combo. Então, tipo, eles estão dando mais interações para parar combos e jogos mais interativos. Como resultado, a gente acredita que Preordain vai dar, né, um bust nesse tipo de deck. E, né, lembrando, o principal deck com azul no Pro Tour foi o Rhinos. Rhinos não é um deck de Preordain. E a gente quer dar um incentivo pro UR Murktide, que era um dos decks mais populares, né, entre o lançamento de Modern Horizons 2 e Senhor dos Anéis, mas que caiu muito com o lançamento de Orc Bandmaster. Então tentar achar as coisas melhor. Preordain é melhor que Considerer? Discutível. Porque a Considerer pode colocar 2 spells no grave. E isso é muito bom. Preordain é uma carta muito boa. Acho Ponder melhor? Sim. Talvez desse pra colocar os 2. Ousado. Mas, de novo, eu tô lendo isso daqui porque eles vão falar sobre filosofia. Tá? Então o que a gente sabe da filosofia de Modern? Que a gente pode entender o que está acontecendo aqui. Eles estão de olho em Senhor dos Anéis.
vamos ser franco, né, gente? Não ia ter nenhum ban em carta de Senhor dos Anéis, porque a edição lançou ontem. Ainda tá muito cedo. Eles não banem cartas assim. O Rogak foi o maior exemplo. Bridge, que é uma carta que podia ser desbanida, porque Bridge... Dane-se. Bridge, eu acho que até o Troll da Dread 6, acho que pode acelerar o Dread nesse sentido. Mas Rogak não foi banido de primeira, porque Rogak tava na prateleira. Aí Bridge foi quem pagou. Então eles resolveram não banir nada. Mas assim, eles falam, cara, Anel e Orc não são cartas que se você fizer, você ganha imediatamente. Então dá pra gente ficar de olho ainda um tempo. E aí eles estão vendo como é que o formato vai ir se adaptando a isso. E aí vão tentar colocar mais coisa pra puxar mais arquétipo. E aí a gente vê o que acontece. Acho que Preordain pode puxar o Murktide pra cima? Cara, ajuda. Mas Orc é uma carta muito difícil pra eles baterem. E tinha Orc em todo lugar. Então vai ser um probleminha. Mas fica opção pros caras. Mas assim, então a gente entender que eles estão de olho nas cartas. Como essas cartas seriam banidas. Então, pô... não existe diversidade no formato porque todo mundo joga com isso. Se você faz isso, você ganha. Tudo isso é o que preocupa eles. Pra gente saber se existe alguma chance de ban. E vamos falar de Pioneer. Pioneer, meu querido. Pioneer é o que fez muita gente, né, ficar puta. Porque não, tem que banir alguma coisa. Porque Monogreen tá muito bom. Porque Rakdos tá muito bom. E etc, etc, etc. E aqui é a parte com a Carmen Hand. O metagame do Pioneer continua muito aberto. Isso é um fato. Ele continua muito aberto. Com muitos estilos e arquétipos representados nos torneios. Acontece bastante mesmo. Apesar de que a gente tem uma dominância de Monogreen, Devotion e variações de Rakdos, Midrange e Sacrifice. Principalmente Sacrifice hoje em dia. Que é exatamente o que ela fala aqui. Enquanto a gente tem pilares conhecidos, né, Monogreen, Rakdos variantes e algumas estratégias, né, centradas em agro, né, o White Minion é um ótimo exemplo. O metagame compartilha crescimentos, né, e quedas de uma maneira saudável. Recentemente, novas versões de Lotus Field Control receberam uma atenção extra. Esse deck é uma merda, mas tudo bem. Mas o seu win rate e a porcentagem do metagame são ok. Sem um deck dominante. E como resposta puxando outros decks. E a gente resolveu não mudar nada. Aqui um ponto que eu acho importante é assim. Eu não lembro quem eu vi falando disso, acho que foi o Cris Botelho. Que é assim, não quer dizer... E eu concordo com ele nesse sentido. A questão play draw, ela é importante no formato e... não tem como mudar isso. Inclusive, eu acho que assim, tem como banir muitas coisas e mudar o formato radicalmente? Tem, mas não é uma mudança que você joga do nada. Você tem que mudar muita coisa nesse formato. Talvez eles pensem em fazer isso em outubro. Porque você teria que mudar. Vou mexer no Monogreen, aí o Monogreen vai ficar mais fraco, aí eu vou mexer no Rakdos, o Rakdos vai ficar mais fraco, aí o W vai ficar muito bom. Eu tenho que mexer no W, aí eu tenho que mexer no Lotus, seja para esse W Lotus, seja para o combo Lotus. Aí eu tenho que mexer... Tipo, é uma mudança gigantesca, tá ligado? Eu quero mudar características aqui do formato. Tem que fazer muitos bans. Muitos bans. E eu não vejo eles fazendo isso nesse momento. Mas então, o Cris Botelho ele comentou uma coisa que é assim... Não é que o formato não está saudável. É que você ter que focar em Rakdos, em Monogreen, faz o seu plano não poder ficar muito diverso. Aí, eu concordo com ele. Você é obrigado a focar nesses decks quando você vai jogar. Então, o seu deck tem que passar por esse crivo. Mas eu acho isso normal. Por um formato que a gente tem que lembrar que ele tem uma história muito estranha. Porque ele começa em 2020, mas é por 2022 que ele se desenvolve mesmo. Porque até então ele só estava online e tal. Então, parece que ainda tem muito... Todo o deck... Acho que tirando os decks mais populares, assim... Vários decks dele, realmente foi um erro meu. Mas assim, vários decks têm essa questão de que parece que você tem que sentar e desenvolver alguma coisa nele. Porque parece que muita coisa ele não está desenvolvida direito. Então, decks que se destacam são decks que são ultra desenvolvidos. Então, Monogreen foi um deck que foi ultra desenvolvido. Rakdos, nas suas duas vertentes, é ultra desenvolvido. O W Control, White Minion, muita coisa parece que não é desenvolvida, tá ligado? Então, mas eu tenho que montar o meu, sei lá,
o R tempo pensando nesses decks. Porque esse R não é muito desenvolvido mesmo, e aí é óbvio que ele vai ter que focar em decks que estão em níveis de deck build maior que o dele. Então é meio bizarro, assim. Tanto que o Pro Tour que a gente teve, né, foi vencido pelo Criatividade, justamente porque trabalharam mais dele. É foda. Cara, os caras falam de Vintage. Eu achei foda. Vamos lá. Legacy, Mind Desire tá desbanido. Lembrando, Mind Desire é banido há 20 anos. 20 anos. Mind Desire foi um dos combos banidos muito rápido, tá ligado? Então é bem interessante voltar. Magic tem uma rica história, né? Que por sinal a Wizards deletou quando foi migrar coisa. É um inferno de achar os artigos sobre isso. Incluindo, né, as cartas são banidas muito rápidas, Mind Desire, inclusive, se for dar uma olhadinha lá no canal do André, um motivo, tem um roteiro que eu escrevi justamente sobre as cartas banidas mais rápidas da Mind Desire. Ele fala, né, desculpa, ela fala que essa carta foi banida muito rápido no Legacy e tal, e muito mudou. Por 20 anos de Magic, obviamente, muito mudou. 2 décadas passaram desde que Mind Desire foi banido. E há tempo, criaturas se tornaram muito mais fortes. Lembrando, esse é um dos grandes fenômenos do Magic para você observar de design. Como as criaturas se tornaram muito mais fortes. Muito mais fortes. É só você lembrar que Anjo Serra era, né, muito boa numa época que existia Time Walk. Assim, é muito discrepante. Mas realmente as criaturas se tornaram muito mais fortes. A gente tem Planeswalkers. Muitos ciclos de mágicas foram feitos. E, né, é muito difícil tornar um amante da mecânica de Storm. E justamente para voltar à questão dos combos, para voltar esse arquétipo, lembrando que assim, Delver dominou o Legacy há muito tempo, tal, etc. E para voltar esses combos, eles mandaram, né, Mind Desire de volta ao Legacy. E a gente fala, né, também, o metagame do Legacy também foi dominado por uma carta de Senhor dos Anéis, né, Orcish Bullmaster, fazendo um grande splash no metagame, então colocando muito a cor preta. Lembrando, né, a cor preta já tinha cartas boas, só precisava de alguém para puxar. Sheldred aparece em alguns decks do Legacy, né, principalmente de plano B. Capturar Pensamento é uma carta muito popular. Fatal Push também. E o ponto que ela fala aqui é de colocar Mind Desire e aí, Sean, para abrir um pouco mais esse metagame. É que eles não estão falando tanto, no caso, o pessoal da Wizard aqui não tá falando tanto sobre a questão da filosofia, que tá sendo um papo mais direto. Enquanto que aqui no Pioneer tem um pouco de filosofia, no Modern tem muito da filosofia, e ali no começo eles falam sobre Standard, um pouco sobre filosofia, no Legacy não tá tanto. Então tá muito mais assim, olha, Mind Desire era uma carta banida 20 anos atrás, Magic mudou muito nesses 20 anos. Os criaturas ficaram muito melhores, o que quer dizer que dá pra fazer clock melhores em cima de combos. A gente tem uma carta de Senhor dos Anéis fazendo muito impacto, inclusive uma criatura, que é o Orcish Bullmaster. A gente quer abrir espaço para combo, colocando Mind Desire e abrindo mais o metagame. É menos filosofia aqui. Acho que o que a gente pode juntar aqui com o que a Carmen falou é com o que o Michael Majors fala sobre a questão de que eles têm como objetivo desbanir cartas. Então tá muito assim, vamos rever listas de banidas de coisas muito antigas. Então, pô, Preordain, que é banido há 12 anos, Mind Desire, que é banido há 20 anos, e recolocar essas cartas para abrir, porque Magic mudou. Então, aquela coisa, o que a galera gosta de reclamar, né? Pô, Magic mudou muito e tal. O pessoal da Wizard tá falando a mesma coisa, Magic mudou, por isso vamos desbanir cartas. Lembrando, desbanir é muito bom. Desbanir mexe com o mercado, obviamente, então a carta fica mais cara, arquétipos podem ficar mais caros, né, se soltar um arquétipo inteiro de volta, mas o ponto é que é uma boa surpresa ter coisas desbanidas. Então, essa parte ficou mais importante. O Vintage aqui, né, a questão sobre um anel, né, que tem muito impacto. Lembrando, Vintage e artefatos tem uma relação
bem próxima, né? Por conta de ser um formato onde tem mocks e tal, etc, etc, etc. Mas o que a gente pode ver aqui de geral é que eles estão de olho no Standard. Inclusive, a gente tem uma banlist dia 18 de outubro, que pode ser para N formatos, não necessariamente. Então, eles podem, inclusive, mudar o Modern no meio dos RCQs, caso os números não estejam interessantes. Sobre o Modern, eles estão de olho, eles estão preocupados com a questão do Anel e do Orc, mas não vão banir agora. Tá na prateleira, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, essa primeira corrida dos RTQs não vai ter mudanças desse tipo, mas estão falando que estão de olho. Então, se o formato virar, quem faz Anel antes, quem faz Orc antes, vai ter ban. Ou se virar loops, né? Então, cita aqui loop com Anel. Então, é complicado. Falam, vamos começar a desbanir carta, porque o formato mudou muito nos últimos 12 anos. E isso é uma coisa muito positiva. A gente pode até esperar mais unbans, então você que gosta de especular e tal, é uma chamada. Tenta pegar as coisas que não são obviamente erradas, tipo mocks de cromo. Quer especular? É uma boa hora para brincar. Se eles estão pensando em desbanir coisas, é uma boa hora para tentar brincar. E eles querem trazer esses arquétipos de volta. Então é basicamente isso. Né? Eu sempre falo, né, é muito importante a gente ver não só a parte não só essa parte que é facinha de printar, mas a explicação para entender como estão pensando. E a partir do momento que a gente entende como o Michael Majors e a Carmen Hand estão pensando, aí a gente começa a entender o que vai acontecer no futuro para os formatos do match. Beleza?